agora é outro filme, né? Agora é outro debate. Enfim, La Sicília. É um filme, é uma ficção. Eu até falei como Dom Pedro, né? Com Dom Pedro II, como se ele fosse um ator, né? Mas não, ele é o personagem, né, do filme. Começa com ele, né? Eu levei um susto porque eu não conhecia esse filme. Eu tinha uma ideia da história da comunidade anarquista no Paraná no final do século XIX, autorizada pelo Dom Pedro. Então, foi uma imigração italiana tentando construir uma sociedade alternativa. E o Jean-Louis Comolli, que morreu essa semana, fez esse filme. Ele fez poucos filmes, mas ele é famoso porque quando ele estava na Caia do Cinema, ele foi o editor mais à esquerda, coisa que não era muita preocupação da Caia do Cinema antes dele. Godard, enfim, que também foi crítico da Caia, gostava muito mais de bater, enfim, em quem estava ganhando do que se até chegar e virar o Dziga Vertov, enfim, e se ligar com os comunistas, que ele também rompeu, né? Mas ele é um grande crítico ao capitalismo, ao norte-americano, enfim, ao poder, imperialismo norte-americano. Só que o Jean Comolli sempre foi, né, à esquerda e levou a linha editorial da Cahiers do Cinema para a esquerda. E ele tinha um estudo também, além de escritor, dramaturgo, crítico, pensador do cinema, ele também tinha um interesse que em português tem um nome muito chato, eu nem lembro o acadêmico como é que é, mas é estudar o espectador, né? Então, entender como que funciona a relação do espectador com o filme, que em inglês se fala Filmgoers Studies, né? Em português é espectoralização, não interessa, é o público, ele tinha interesses no público, né? E aí, então, e também o documentário, o real, a linguagem cinematográfica, a mudança dela, e sempre numa chave marxista, só que ele não se deixava enganar pelo ideal marxista como o principal. Então, tipo, quando ele fala do Big Brother, né, que foram uma das últimas críticas dele no começo dos anos 2000, ele fala de uma mudança de linguagem, uma mudança do objeto de experiência, né? Então, ele comenta as coisas não com um olhar ideológico de cartilha, né? Ele adapta a noção do ou a ideologia dele marxista, mas para novas soluções, não é aquelas soluções antigas enfim, né, do anticapitalismo ou daquilo que a cartilha pregava. Ele tinha criatividade de pensar um mundo a partir de uma crítica marxista, mas com novas soluções, né? E não pensando só em isso presta, isso é o capitalismo, somos contra. Não, ele sempre pensava de formas criativas, né? Como isso ia mudar a relação do cidadão com a tecnologia, com o cinema, com a arte, enfim. E aí, a minha paixão por ele, assim, né, como crítico, mas eu não conhecia esse filme. Aí eu convidei o meu irmão, que é o maior anarquista da história, o primeiro anarquista da história que eu conheço, né? Desde novinho eu sei que ele é anarquista. Ele não é o anarquista que fala assim, né? Tipo, não a propriedade privada dos outros ou qualquer coisa do tipo, e nem aqueles anarquistas de pensamento individualista, como Stirner, os filósofos que adoram pensar o anarquismo, enfim, que se deixar, vai até para um lado tão à esquerda, o mundo redondo, que vai para a direita. O meu irmão pensa em economia, meu irmão pensa em coisas possíveis. Eu comentei com vocês do filme do Dziga Vertov, que passou no Tudo é Verdade, do Trotsky comandando, junto com os líderes da Revolução, uma limpeza étnica nos países da União Soviética, enfim, massacrando, punindo os inimigos da Revolução, ou seja, os companheiros anarquistas que ajudaram a acabar com o poder do czar estavam sendo assassinados e mortos e punidos porque eles eram contra o governo comunista, eles eram uma ameaça. E esse é o anarquista apoiando da direita e da esquerda. Fernando, você quer comentar o filme? Fê, você está aí? Opa, eu fechei seu áudio.
Pode Aí, falar. oi, boa noite aí para todo mundo. Vamos ver se a câmera abriu agora. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite aí. Bom, eu só vou dar só uma palavrinha, a gente conversa depois. Acho que é melhor conversar depois, né? Comentar um pouquinho depois. E espero que o pessoal curta o filme aí. Foi uma experiência que foi muito bacana no nosso país, né? É uma experiência que aconteceu no interior do Paraná. E a experiência foi muito maior que o filme retrata, né? Mas o filme é excelente para lembrar como um documento histórico, enfim. Vale muito a pena assistir, assim. E depois do filme, acho que a gente pode dialogar um pouquinho mais. Falou, filho. Beleza, Fê. Obrigada pela sua presença. Seja super bem-vindo. Valeu, Outro obrigado. detalhe mais que eu gostaria de acrescentar é que, sobre as informações em geral, nós estamos na dependência dos repórteres. E os repórteres não entendem nada e não sabem o que eles estão falando. Então, as informações que nós temos são quase sempre deformadas, né? São parciais, são, enfim, muito mais para causar impacto do que para trazer uma informação. Eu estava vendo uma notícia numa TV aí, estavam dando, e dizendo que o desmatamento na Amazônia foi o maior, agora, sei lá, nesse mês, ou nas últimas semanas, foi o maior dos últimos 7 anos. A minha pergunta é que eles não explicam o seguinte: o que aconteceu há 8 anos atrás? Que teria tido um desmatamento maior. E por quê? Isso nada foi dito. Ok. O desmatamento na Amazônia é tão grande que já derreteu 50% do gelo da Cordilheira dos Andes. Não. Então, Que está ocorrendo alguma coisa lá, não há a menor dúvida. Agora, a dúvida é se estão contando direito o que está acontecendo, e porque o repórter não entende de Amazônia, não entende de índio, não entende de coisa nenhuma, e se metem a escrever e a dizer bobagem, muitas vezes, na televisão, quando eles falam. E dão sempre notícias deformadas e incompletas. Eu tenho que ir buscar, eu às vezes procuro, como a filha do até esquentou. foi, né, Isso é conversa sobre cinema? Não estou entendendo. Peraí, Ivan, deixa ele terminar. Pois é. Mas tudo bem. Enciclopédia Britânica, né? E levou para o quarto. E eu também, muitas vezes, pego a Enciclopédia Britânica, uma antiga que eu tenho, dos anos 50, para ver como são as coisas, ou pelo menos como eram naquela época, sem a deturpação da informação de hoje. Ponto. Ok. Bem, eu fiquei distraída aqui, vendo o filme, tentando colocar num ponto. Não entendi se o Dr. Luiz pegou de gancho o primeiro filme ou o segundo filme, mas agora a gente vai fazer o teste para ver se o filme está ok. E aí, na hora do debate, a gente volta, beleza? Ótimo. Então, ha pochi abitanti, ha bisogno di uomini colti, di idee moderne, di pionieri, di propagatori della scienza. Se voi intendete ancora realizzare quell'idea, riflettete su
Ok. Desculpa, tudo bem? Tudo, filha. Som, tudo ok? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos desligando aqui as câmeras. Obrigada pela presença, Fê. Bom filme para todo mundo. Signor Rossi, l'imperatore aspetta. Bene, andiamo. Maestà, signor Rossi. Sono felice del contrario. Carlos mi ha dato da leggere il vostro libro. Una comunione socialista. Una comune socialista. Ah sì, una comune. Vi dico subito che le vostre idee mi interessano. Vi sorprende? Pensate forse che un imperatore non abbia nulla a che fare con il socialismo? Sapete, anch'io credo nel progresso. Ma prego, sedetevi. Grazie. So che avete tentato di dar vita alla comunione societaria o comunista. Sì, però prima che venga quel giorno bisognerà, se lei permette questa espressione, spazzare via tutto questo. Vede, quello che non è possibile in Italia è invece realizzabile in Brasile. Il mio paese è nuovo, ha pochi abitanti, ha bisogno di uomini colti, di idee moderne, di pionieri, di propagatori della scienza. Se voi intendete Só um minuto, pessoal, que eu esqueci de interromper a gravação. Vamos ligando as câmeras. Ok, liberar o som de todo mundo aqui. Filme de 75, como ele morreu essa semana, e ele veio no Brasil recentemente, ele fez milhares de documentários, mas poucas ficções. Eu achei incrível essa, meu irmão já tinha comentado comigo, da coisa do Reichenbach querer fazer, né, um documentário sobre essa colônia, né, de anarquistas no sul do país, né, e o filme, de uma certa forma, enfim, para alguns pode ser uma esperança, para outros não, né? E eu mandei por e-mail, quem não recebeu por e-mail, por favor, me fala que eu mando uma entrevista com ele recente ao Estado, o Estadão, Luiz Anin, que é incrível ele comparando a política do Le Pen, a extrema-direita, na França com o Brasil. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente não pode ridicularizar o inimigo, porque aos olhos do espectador,
a gente humaniza esse inimigo. E aí, então, o espectador começa a enxergar uma humanidade nesse inimigo, né? Essa coisa de você ter dó da vítima, né? Isso é uma coisa muito louca. E ele vê sempre a reação do espectador para mostrar que todo esse movimento apolítico, na verdade, é apolítico, né? Ele fala apartidário é um partido, né? Então o trabalho dele é mostrar isso, né? E sempre a partir do espectador. Então quem não recebe os e-mails, depois me manda um e-mail que é muito legal essa entrevista com esse diretor. Fê, a palavra é sua. Vocês me escutam aí? Todo mundo escutando? Sim. Bom, gente, boa noite aí. Espero que todo mundo tenha gostado do filme aí. O filme é um registro histórico fabuloso de uma experiência que aconteceu lá no sul do país, né? A colônia Sicília. A colônia durou basicamente 4 anos, né? Um pouquinho mais. Os agricultores que tiveram naquela experiência, eles continuaram, a maior parte deles continuou na região, mas muitas famílias realmente saíram e foram para cidades próximas, né? Boa parte eram profissionais liberais, né? E os profissionais liberais foram saindo, indo para a capital, Ponta Grossa, as outras cidades um pouco maiores, né? Mas os agricultores ali da região, que eles continuaram. Então, algumas experiências da colônia se mantiveram, né? O filme é fabuloso, assim, como registro histórico, tudo mais, como registro das canções, né? Lindas essas canções, né? E, e assim, tem um detalhe só que alguns detalhes que eu queria só colocar, assim, a experiência ela se tornou muito maior. O filme dá a entender que é uma meia dúzia de pessoas, mas ela chegou a ter no auge ali 200, 300 pessoas envolvidas, né? Eles desenvolveram economicamente muito a região, eles chegaram a produzir, construíram moinhos, construíram estradas, eles construíram mais de 10, 12 quilômetros de estrada para ligar o município de Palmeira à colônia, né? Então, assim, eles revolucionaram, assim, do ponto de vista econômico e cultural e comportamental também a região, né? Eles construíram uma fábrica de sapatos ali, né? Para se ter uma ideia de como a coisa foi avançando, praticamente se tornou como uma nova cidade, né? E daí surgiu, quando houve essa primeira fuga, né, de colonos, né, a colônia saiu de 300 para mais ou menos 20 pessoas, então eles tomaram um baque muito grande, mas depois eles voltaram a se reerguer, chegaram a mais ou menos umas 200 pessoas novamente, né, dezenas e dezenas de famílias participando, e, e depois disso, boa parte dessas famílias saíram assim também depois. Não saíram todas as famílias, não saíram brigadas, como o filme mostra, né? Muitas saíram porque quiseram expandir o anarquismo e o experimento da colônia para outros lugares do país, né? E depois disso, eles começaram também a fundar o movimento sindical em diversos lugares ali do estado do Paraná e no sul, né? Sapateiros, chapeleiros e outras categorias, vestuário e tudo mais, começaram a se multiplicar a partir dali também, né? A colônia, ela mostra no finalzinho essa obrigação do exército deles se alistarem ao exército, né? Essa questão que não ficou muito clara para mim, não me lembro, porque o que eu li da colônia tem uns 30 anos atrás, então a gente esquece alguma coisa, né? Mas assim, quando o exército chega obrigando eles a se alistarem, né? Provavelmente era para combater Canudos, né? Porque a revolta contra Antônio Conselheiro e a revolta de Canudos, o exército não conseguiu derrubar, precisou de 3, 4 incursões para derrubar e no momento eles já não tinham mais soldados, eles tiveram que agrupar e reagrupar a gente, obrigar a gente de tudo quanto é canto do país para ir para o Nordeste para derrubar Canudos, né? Mas a real derrota da colônia, assim, foi, foi um dos membros da colônia roubou o dinheiro caixa da colônia, né? O dinheiro ficava aberto, ficava numa bolsa para todo mundo usar, né?
Então era público o dinheiro, né? Qualquer família, qualquer indivíduo que quisesse utilizar o dinheiro que era produzido, do que eles vendiam de excedente, né? Podia utilizar, só tinha que prestar conta depois para a Assembleia para o que utilizou, né? Mas o dinheiro era público. E um desses sujeitos, numa maldade, foi lá de madrugada, roubou a bolsa, todas as economias da colônia e fugiu. Nunca mais se soube desse sujeito, e aí é que a colônia fundou de vez, né? Mas valeu como experimento, né? Hoje em dia tem um monumento, tem praticamente um mini museu, né? Não sei como é que eles chamam lá, um memorial da colônia Sicília, lá na cidade de Palmeira. Então, quem por acaso fosse aventurar pelo interior do Paraná, quiser conhecer, né? Passa por Palmeira, tá perto de Ponta Grossa, né? Não tá tão longe de Curitiba, né? E lá tem um memorial lá com várias homenagens ao povo que fez a colônia, né? Sobre a colônia, gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu queria só dizer uma coisinha assim sobre alguns pontos do filme, assim, que eu não sei se ficou muito claro para quem não conhece, né? Perdão. Essa coisa dos anarquistas, né? Para quem não sabe o que é anarquia, a construção é uma sociedade em que o Estado deixa de existir e a sociedade assume as funções que são necessárias para a sociedade funcionar, né? Então, a cidade é coordenada pelos próprios moradores, não há necessidade mais de políticos, partidos, patrões, né? Isso deixa de existir dentro do regime anarquista, né? Tem um momento no filme que há uma discussão entre quando os bois saem soltos para o pasto, não sei se vocês chegaram a se atentar ali, que tem uma discussão entre os caras que são partidários da organização e os caras que são partidários do espontaneísmo, que é uma discussão muito forte dentro do movimento anarquista e dentro das esquerdas também, de uma certa forma, né? Então, os partidários do espontaneísmo acham que a coisa precisa seguir natural, que a revolução vai vir. A gente só precisa provocar, mas que ela vai vir, né? E os caras partidários da organização acham que não, que tem que organizar tudo direitinho, tem que ter método para chegar na revolução, aquela coisa toda, né? Para a gente ter uma ideia de como funciona isso na prática, assim, junho de 2013, aqui no Brasil, quando teve aquelas revoltas todas, quem estava por trás de todas aquelas revoltas do passe livre, de lutar por um transporte público barato, era o movimento anarquista, o movimento passe livre, né, os autonomistas, né? E aquilo explodiu, aquilo tomou o país todo. Aquilo é considerado uma revolta espontânea. Lógico, não vamos ser inocentes, né? Teve uma mãozinha da Rede Globo, teve uma mãozinha do Facebook para ajudar aquilo a se expandir. Mas aquilo é um exemplo de espontaneísmo, né? A organização não foi tão premeditada, né? Então, essa é mais ou menos uma discussão que tem dentro do movimento anarquista muito forte, entre individualistas e coletivistas, né? Então, aquele cara que estava sempre bebendo, que reclamava que nós somos escravos na Itália, agora a gente é escravo aqui no Brasil, que chuta a caneca, sai do trabalho, né? Aquele anarquista, ele é considerado um anarquista individualista, ele é um pouco mais radical, né? Ele quer mudar a sociedade muitas vezes pelos costumes. E aí outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui, e a discussão hoje que existe entre identitarismo e a discussão econômica, né? O que vem primeiro? O que deve ser feito primeiro? O que é mais importante? Discutir identidades ou discutir a questão econômica, né? Que é uma discussão muito, muito presente hoje na esquerda, né? Parte da esquerda acha que tem que discutir as identidades e outra. Essa discussão já está no movimento anarquista há mais de um século, né? E no filme eu acho que isso fica bem claro, assim, né? Essa discussão da Maria Carta, a atriz que faz a Olímpia, né? Discutindo com o outro companheiro anarquista, ó, a gente está sendo deixado de lado, e o companheiro anarquista, não, depois da Revolução, quando a coisa econômica se ajeitar, nós vamos cuidar dos costumes. Aí as meninas, não, vamos começar a mudar aqui agora. Então essa discussão existe até hoje dentro do movimento anarquista e com os marxistas também ela ocorre, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu fiz algumas anotações assim. O Comolli
fez um filme também muito bacana, para aprofundar um pouquinho no tema, chama Do Ruth. É um documentário sobre o líder anarquista da Revolução Espanhola, né? Do Ruth é o nome, né? Depois eu posso até passar aí para vocês. Uma outra coisa assim, importante, o Giovanni Rossi, né? Ele ficou no Brasil ainda por muitos anos, por mais 10, 15 anos ele ficou no Brasil, depois é que ele foi para a Itália, né? Ele foi um dos adeptos da luta por cooperativas, pela construção de cooperativas, né? Então, ele ajudou muito no desenvolvimento do movimento sindical dentro do campo. Ele apoiou muito esse desenvolvimento, né? Então, é uma luta que se iniciou. Ele tinha influência muito do Proudhon na Europa, né? Também acreditava nessa questão das cooperativas como forma de romper o capitalismo, né? Acho que é isso, gente. Tem a crítica da família, né? Que é feita no filme. Eu espero que as pessoas não entendam mal os anarquistas sobre essa crítica da família, né? Não significa que os anarquistas querem o mal das pessoas, não, né? Eles só acham que a família precisa ser a humanidade. A família não pode ser só a família nuclear, né? Papai, mamãe, filhos e filhas, né? A família não pode ser só isso. A família pode ser a humanidade também, né? É uma outra forma de encarar a questão familiar, né? Acho que é isso, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí fique à vontade, gente. Que legal, Fê! Ah, que legal! Poxa, uma honra ter você aqui. Valeu, obrigado. Uma honra também participar aí. Valeu. Parabéns aí pela atividade também, gente. Valeu, valeu. Quem é o próximo? Alguém quer falar? Silvia? Tá no mudo. Isso. Posso falar? Opa, pode falar. Depois, doutor Luiz. Tá. Não é rápido que eu vou ter depois que sair, mas eu fiquei muito impressionada, eu não conhecia essa experiência, e eu ouvi falar um pouco mais dos anarquistas no Rio Grande do Sul. Tem, inclusive, um grande amigo cujo avô era anarquista, e ele disse que o avô ficou 70% da vida preso por causa né, e é muito ligado também, como ele falou, mesma coisa, a luta sindical, cooperativas, coisas assim. E eu fiquei muito impressionada e me levou a refletir muita coisa, especialmente duas, que quando as pessoas querem ser muito livres, elas precisam saber se organizar, né? Se organizar não é perder a liberdade, é usar a liberdade sua, respeitando a liberdade dos outros. E não é fácil. Eu sei porque a gente trabalha muito com processos participativos em tomadas de decisão, e nas escolas, tentando fazer as famílias participarem também. E enquanto a gente não usa uma série de instrumentos, ferramentas, muitos jogos, muita coisa, as pessoas não conseguem. Aí, quando tem há ferramentas fantásticas que respeitam muito a liberdade de cada um, mas organizam a fala, a tomada de decisão, porque você não pode cada um tomar decisão por si, independente, especialmente quanto maior é o grupo, mas a organização precisa ter para poder ser realmente livre, senão vai ser um massacre, né? Então, essa é a primeira coisa que me ficou, isso eu nunca pensei, eu gostaria, assim, Fernanda, que você pudesse mandar essa outra experiência que você falou aí. Eu acho que é uma coisa que vem nascendo, né? Na humanidade sempre teve um pouco presente, mas o anarquismo, acho que é um primeiro movimento forte nessa direção, e eu sinto isso, né? Que a segunda questão é a questão da família. A família nuclear é uma coisa muito importante e não tem, isso está muito impregnado na genética, não tem como. Porém, você ter a pequena família e a grande família, considerar isso que o Fernando acabou de falar, eu acho isso muito interessante, é uma arte. E eu não vejo salvação para a humanidade se não for assim. Se você achar que a minha família antes de tudo, o resto que se dane, não, né? E eu posso
ganhar muito e nomear meus herdeiros e que aquilo vá... Enfim, isso no extremo leva a situações como a gente tem agora, né, que vai levando o mundo inteiro para a morte, né? Vai acabando com a vida no planeta. Então, enfim, então eu gostei muito e queria deixar aqui essas duas considerações sobre a necessidade de ter bons instrumentos de organização que respeitem cada um e consigam coordenar a liberdade, né? E essa coisa da pequena família e da grande família. E eu vejo muito que o modelo do que eu conheci, de ouvir falar e enfim, o modelo de gestão, né, indígena, de um modo geral, na boa parte dos povos indígenas, é muito isso. É a pequena família e a família de todos, porque todos os adultos se consideram responsáveis por todas as crianças. Né? Claro que tem aquilo do pai e da mãe em primeiro lugar, e isso você não tira nunca e tal, mas tem essa... E é uma coisa, e é muito, muito, muito livre, é muito respeito. Outro dia eu posso contar, mas tem causas e causas muito divertidos para perceber o quanto a liberdade de cada um, desde pequenininho, é respeitado na cultura indígena. Mas eu queria falar isso e acho que tem que ser, tem uma humanidade, pelo amor de Deus. Mas é muito chocante. Poxa, que legal! Obrigada, Silvia! Muito obrigada! Então, agora o doutor Luiz, depois a Vera, depois a Beth, depois a Marisa. Aí o Fê também, se quiser comentar. O meu pai também não se inscreveu. Enfim, pode falar, doutor Luiz. Primeira coisa, complementando o dito pela Silvia. Nunca ninguém viu um índio espancar uma mulher ou espancar uma criança. Isso faz parte da civilização deles. Segundo, tudo é de todos. A oca em que eles moram não é de um, não é de outro, é da comunidade. Moram todos num lugar só, numa construção só. A construção foi feita com a ajuda e com o trabalho de todos, e aquilo é de todos. Quer dizer, é uma espécie de comunismo aqui. E eu creio que muita coisa dos índios pode ser, sim, servir de exemplo para nós que estamos na cidade ou, enfim, longe da selva. Eu creio que, sob o ponto de vista técnico, eles têm pouco a oferecer. Sob o ponto de vista moral, comunitário, pessoal, eles têm muito a dar. Segunda coisa que eu ia... Sobre o filme. Logo no começo, eles discutem de quem é a terra. Se é de alguém ou de quem explora e quem trabalha a terra. Isso me levou a pensar um pouco nas Ilhas Falklands e Malvinas. De a quem pertence? Pelo papel, pertencem à Argentina. Mas quem explora comercialmente são os ingleses. Os argentinos nunca, quando eles tinham a posse das ilhas, nunca as exploraram comercialmente. Ponto. Os ingleses é que conseguiram levar para lá os carneirinhos e descobriram que os carneiros lá se reproduzem e vivem bem. Então, a indústria de lã é muito ativa lá e é praticamente a única coisa que existe. Outra coisa que eu queria dizer é que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Então, quando alguém propõe que se distribua igualmente as coisas e a produção, tem
aí, nesse filme, tem alguém que diz, mas quem trabalha mais deve receber mais, quem trabalha menos deve receber menos. Já cria uma dissensão e uma diferença de modo de pensar. Como se distribui aquilo que é produzido? É de acordo com a necessidade de cada um ou de acordo com a contribuição de cada um? Fernando, o que me diz? Boa pergunta, né? É uma discussão que está na base de todo projeto de sociedade socialista, anarquista, comunista, e também pode produzir, se a gente for levar em consideração que a pessoa ganhe aquilo que ela produziu, a pessoa pode acumular, né? Com o passar do tempo, aquilo pode virar uma propriedade e reintroduzir um modelo de propriedade privada dentro da sociedade. Essa é a grande... Né? E se a produção for insuficiente e houver fome, de quem é a responsabilidade? É da comunidade? É do clima? É de Deus, que não deu uma safra boa? Ou é o quê? Essas considerações aí eu gostaria que fossem debatidas por todos. Beleza. Obrigada, doutor Luiz. Agora a Vera, depois a Beth, depois Marisa, depois meu pai. Eu coloquei a Graça e o Guto também. Vera. E a dona Vilma também. Eu tenho um irmão que se diz anarquista. E ele já tinha me falado desse filme. E durante muito tempo, Maurício, né, Maurição? Durante muito tempo, ele se autodeclarou, ultimamente ele não tem falado isso, não. Mas eu acredito que ele continua sendo um anarquista de alma, de qualquer forma. E eu acho que o que mexeu, assim, eu não sei muito bem, mas eu acredito que o que fez surgir essa concepção anarquista na Europa foi justamente a chegada deles aqui no Novo Mundo, quando eles se depararam com essa sociedade comunitária indígena que existia por aqui. Talvez até então, eu não tenho certeza, mas eu acho que até então eles não conseguiam nem pensar numa coisa dessa, né? Porque era tudo muito engessado pela igreja e tudo que Deus vai castigar, e Inquisição, e tudo aquilo que existia na Europa, assim, naquela época, né? Muita gente veio para cá fugindo da Inquisição, né? Inclusive judeus e tudo mais. Então, acho que a descoberta do Novo Mundo foi que fez com que as pessoas, Jean Rousseau, né? Enfim, os europeus começaram a enxergar uma perspectiva de uma vida diferente, né? E que realmente, né, idealmente, eu acho muito bom. Só que, como é que você vai mudar toda uma mentalidade que já existia séculos, né, na Europa? Ainda tinha toda uma discussão ainda entre absolutismo e república, e no século XIX, né, foi todo permeado por essa discussão, socialismo. Então, essa discussão, né, como o doutor Luiz falou muito bem, assim, essa questão de quem é a responsabilidade, de como é que as pessoas vão aprender a viver comunitariamente, né? Assim, eu não sei muito bem, mas eu acredito que os índios eles não têm tanta essa preocupação de quem trabalha mais, fica com mais. Eu acho que não, acho que toda a produção é distribuída
igualmente, é de todos, né? Não? Não sei. Não, sobre isso, a terra é de todos, né? Mas tem o lugar da roça. E o lugar da roça, cada família vai lá, pega um pedaço e planta mandioca, aipim, uma opção de coisas, né? Aipim tem a mesma coisa, eu digo batata doce, enfim, planta várias coisas, principalmente a mandioca. E aí, aquilo que aquela família plantou, ela é que colhe. Então, agora, não quer dizer que quando ela produz a farinha ou aquilo, que ela não queira convidar outro, distribuir ou coisa e tal, mas o pedaço da família que a família plantou, isso na maior parte, como são quase 300 povos, tem variações, mas a grande maioria tem essa regra. Aquilo que a família plantou é daquela família, ela que vai lá colher, ela que vai... Depois, o que ela vai fazer com isso é problema dela. O quanto vai ficar ali, o quanto que não vai dividir, porque depois tem lugares onde faz farinha, que é de todo mundo, então, enfim. Mas é o único momento que tem isso aí. Quando você tem a caça, também aqueles que caçaram é deles, mas eles trazem para as famílias. E costumam não ser só daqueles que caçaram, mas costumam dividir com todos, mas é uma coisa assim, quem fez traz, mas os animais, a mata, o chão, a terra, a água é de todos. Então, é uma coisa assim, enfim, é uma organização que tem dado muito certo, tem muita paz, assim, em terra, né? A gente precisa aprender muito, muito com eles. Que eu acho que os europeus não tinham, né? Então... A tecnologia, no hard, né, soft,